Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos de júbilos. Louve a Deus, tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós, porém, que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós, e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem esperar alguma coisa em troca. Então, a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Palavra da salvação. Hoje no Evangelho, o Senhor pede-nos 2 vezes que amemos os nossos inimigos e oferece seguidamente 3 situações concretas e positivas deste mandamento. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. É um mandamento que parece difícil de cumprir. Como podemos amar os que não nos amam? Mais ainda, como podemos amar aqueles que temos a certeza de que nos querem mal? Chegar a amar desta maneira é um dom de Deus, mas é preciso que estejamos abertos a Ele. Bem pensado, amar os inimigos é, humanamente falando, a coisa mais sábia que podemos fazer. O inimigo amado sente-se desarmado. Amá-lo pode ser condição de possibilidade
de deixar de ser inimigo. Jesus continua nesta mesma linha dizendo: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Poderia parecer um excesso de mansidão, mas que fez Jesus quando foi esbofeteado na sua paixão? Certamente não contra-atacou, mas respondeu com tal firmeza, cheia de caridade, que deve ter surpreendido aquele servo irado. Se falei mal, mostra em que falei mal, e se falei certo, por que me bates? Todas as religiões têm uma máxima de ouro: não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Jesus é o único que a formula de modo positivo. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Esta regra de ouro constitui o fundamento de toda a moral. São João Crisóstomo, comentando este versículo, ensina-nos: ainda há mais, porque Jesus não disse somente desejai todo o bem para os outros, mas fazei o bem aos outros. Logo, a máxima de ouro proposta por Jesus não pode reduzir-se ao mero desejo, mas tem que se traduzir em obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.